hoje, iniciando mais um módulo da Trilha do Conhecimento, evento realizado pela Prodap e pela Casale. É um prazer tê-los aqui, agradecemos muito a presença de todos vocês. A gente já vai iniciar, estamos só aguardando mais pessoas entrarem aí, e já estaremos juntos. Eu vou passar aqui para vocês, enquanto o pessoal vai se conectando, vai entrando aqui na nossa sala, um pouquinho sobre a trilha do conhecimento, né? A trilha do conhecimento surgiu numa oportunidade em que a Casale e a Prodap tiveram essa ideia, a Prodap trouxe para a Casale, a gente abraçou a ideia, e muito feliz, muito pertinente, por iniciar esse projeto juntos aí, numa preparação de um ano tão desafiador para o confinamento, né? Então, o nosso objetivo é mitigar qualquer risco, falhas, imprevistos, né, do confinamento, tentar ir eliminando aí os anseios de um bom planejamento para os nossos clientes, para pecuaristas, e para parceiros e consultores do mercado. Então, tem sido muito produtivo, né, esse nosso encontro aqui, e a gente já está no nosso 5º módulo, então a gente já viu muita coisa por aqui, e estamos muito felizes aí em tá podendo contribuir, né, um pouco para muitas empresas, muitos confinamentos. A gente tem recebido feedbacks muito importantes e que a gente tem ficado bastante satisfeito com o Pessoal, acho que a Jaque caiu aí com a internet dela, né? Só complementando aí o que ela estava colocando. Está sendo bastante importante essa live, né, que a gente está montando aí desde o início do ano, Trilha do Conhecimento, né, principalmente com os confinadores, né? Sabemos aí do ano desafiador que e a gente sabe, não só do lado do boi, mas do lado dos insumos, né, principalmente do milho aí. Então vai ser bastante importante aí a gente discutir, né? A gente está trazendo aqui duas pessoas com bastante conhecimento, né, a Lígia e o Stefan, ambos da Agrifato, para poder tratar aqui com a gente. Já que está voltando aqui e vai dar prosseguimento aqui. Fui resgatada. É com você. Maravilha, vamos lá. Bom, vamos dar as boas-vindas oficial aí para todos, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Sejam muito bem-vindos à Trilha do Conhecimento, né? Evento realizado pela Prodap e pela Casale. É um prazer tê-los aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Jaqueline Casale, sou zootecnista pelo Unesp de Botucatu e hoje eu estou como diretora da Casale Equipamentos. Bom, vamos apresentar brevemente a Casale, para quem não conhece. Nós somos uma empresa brasileira, somos especialistas em máquinas para pecuária e estamos sediados aqui em São Carlos, no interior de São Paulo, né? E esse ano a gente completou 57 anos de história, de trajetória. Então, a gente está muito focado em soluções para esse nicho de mercado, que é a pecuária bovina, né, especificamente de corte e leite,
e a gente está lado a lado aí do produtor para encontrar as melhores soluções para aumentar o aumento de produtividade, redução de custos, né, e ter bastante eficiência no trato para que os resultados sejam bastante otimizados, principalmente na qualidade de carne e qualidade de leite. Então, contem conosco. E antes de darmos início à nossa noite, chamarmos aí nossos convidados, eu gostaria de chamar o Lucas Marques, da Prodap, meu parceiro aqui hoje à noite, para dar boas-vindas aí. Já deu, né, Lucas? Entrei. Não, show de bola. Pessoal, boa noite aí. É um prazer estar mais uma live aqui, acho que é a terceira que eu já tenho oportunidade de participar junto com vocês, né? Meu nome é Lucas Marques, atualmente eu sou líder de grandes contas na Prodap, né? Empresa aí com mais de 40 anos também de tradição, focada em soluções, né? Na parte tanto da consultoria, tecnologia e nutrição, né? Que é o nosso carro-chefe dentro da empresa, né? Basicamente atendemos aí praticamente o Brasil todo, né, e vai ser muito importante essa troca de experiência com a Lígia, com o Stefan, aí, acho que é uma noite bastante importante, principalmente para quem está pensando em começando a fazer as contas agora sobre o confinamento, né. Um ano bem atípico, mas com certeza aí quem se planejou lá atrás vai sair na frente. Então, boas-vindas aí para a Lígia e para o Stefan, Jaque, obrigado. Obrigada, Lucas. Bom, fazendo brevemente a retrospectiva do que a gente já viu aqui na trilha, né? A gente passou já por 4 módulos, esse é o 5º módulo. O primeiro a gente viu estratégias de confinamento, no segundo módulo, protocolos de certificação em novos mercados. No terceiro encontro, como a escolha de um equipamento pode influenciar nos resultados do seu confinamento. No último, né, nós tivemos o que é importante, afinal de contas, para uma estratégia nutricional do confinamento. E hoje, né, nosso 5º módulo é planejamento de insumos para o confinamento, né? Vamos falar um pouco do mercado de grãos, de boi, extremamente relevante aí para os resultados do nosso ano e fazer a conta fechar e mitigar todos os riscos aí. Antes de convidar a Lígia, né, eu gostaria de passar um recado que todo esse conteúdo que a gente já viu, ele está disponibilizado na plataforma. Para quem não acompanhou e quem perdeu, pode vê-lo no momento em que quiser. Então, na nossa plataforma, com o login de acesso que vocês fizeram o cadastro, vocês conseguem acessar todos os módulos, tá? Isso é muito legal. Então, quem tiver um amigo que acha que vai usar, vai ser útil para ele, pode falar para ele fazer a inscrição. Até o último módulo, quem fizer a inscrição pode ver o conteúdo que já passou, tá bom? Então, fiquem super à vontade e aproveitem esse conteúdo. Beleza? E então, vou chamar aqui a Lígia Pimentel, nossa convidada, que vai iniciar com a gente um bate-papo essa noite. Seja bem-vinda, Lígia. Obrigada, Jaque. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar brevemente aqui sobre a Lígia, né? A Lígia é médica veterinária e ciências econômicas. Ela atua há 13 anos na área de mercado e derivativos agropecuários como consultora, e ela é fundadora e diretora executiva da Grifato, empresa de consultoria iniciada em 2011, dedicada à inteligência de mercado aplicada. Então, ela vem auxiliando aí muitos produtores a tomar a decisão corretamente. Seja muito bem-vinda, Lígia. É um prazer tê-la aqui. A tela é sua. Fica à vontade. Obrigada, Jaque, um prazer estar aqui e uma honra ter recebido o convite também, tá bom? Então, queria começar já agradecendo, né? E parabéns aí pelos 54 anos de casal ou 56? Estou ruim, 57. 57, nenhum dos dois. Me perdoa. Tá difícil a retenção de informação nesses últimos meses, você sabe por quê. Mas vamos que vamos, falar um pouquinho de mercado, né? A gente tem visto aí a arroba subir bastante desde 2019, um movimento assim bastante exuberante que chama muita atenção. Deixa de, em certa parte, o produtor contente, mas a gente tem visto uma escalada dos custos, inclusive da reposição, que também incomoda muito, né? E que tem acontecido, na verdade, até em uma escala mais acelerada do que tem subido a arroba. Então, assim, não tem um dia de folga, né? Um leão para matar todo dia na comercialização. Essa é a tendência maior mesmo do mercado de commodities.
é perder margem ao longo dos anos, né? Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Para vencer esse desafio, só aumentando aí em níveis produtivos os índices da propriedade, né? Então a gente tem que fingir que a gente é uma pequena fabriquinha, né? O que a indústria faz? Ela dilui custos fixos para diminuir o custo da unidade produzida, e é isso que a gente vai ter que fazer para conseguir compor aí um pouco melhor as margens e acompanhar essa perda de longo prazo que acontece, mesmo em anos de alta, né? Então, eu trouxe um PPT, eu adoro, na verdade, a gente podia ficar falando aqui por horas sem slide, mas eu adoro provar o que eu falo. então, eu trouxe aqui alguns slides, um conjuntinho de slides para a gente conversar. Deixa eu compartilhar ele aqui com vocês. Share, beleza. Li, antes de eu sair da tela, até para compartilhar para quem está chegando, Claro. Então, você vai fazer a explanação, 15, 20 minutos, depois vai entrar o Stefan, e em seguida vai fazer um bate-papo. Então, pessoal, quem tiver pergunta, tiver interessado em algum assunto específico, vai mandando para a gente, que a gente vai tentar sanar as dúvidas aqui no nosso bate-papo final. Beleza. Posso mandar bala aqui? Manda sim. Vamos lá, obrigada. Então, vamos lá, peraí. Deixa eu pegar a janela do aplicativo. Aí, estou compartilhando, vocês me digam se eu estou compartilhando tela cheia. Ainda não está tela cheia. Tela... Não, né? Ainda não. Agora vai. Tela cheia? Não. Não? Ué, vamos lá, vamos de novo. São os problemas técnicos aí, né? Normal, cada plataforma. Eu vou encher a tela primeiro aqui, peraí. Agora, me dá um minutinho, que eu já sei como é que eu vou fazer isso. Aqui, agora sim. Tá na tela aí? Tá entrando, vamos lá? Agora sim. Beleza, então vamos lá. Vou trazer algumas imagens para vocês. A primeira delas, eu acho que é a mais importante para a gente falar, primeiro, de reposição e segundo, de longo prazo, né? Então, assim, toda vez que a gente chega ou num ponto muito ruim de mercado ou num ponto muito bom, não em termos de margem, em termos de preço, nós tendemos a esquecer o que aconteceu no passado, né? Ou seja, que a pecuária ela é cíclica. Então, olha só que interessante. A gente tem o ciclo pecuário aqui desde 2003, nessa imagem, e toda vez que a margem da cria, que é a linha laranja, ela cai, a gente tem um aumento proporcional do abate de fêmeas em relação ao total abatido no Brasil. Claro, né? Se a margem da cria está baixa, a produção de bezerro está desinteressante, o que eu faço? Eu descarto as fêmeas, não tenho interesse em manter fêmeas na minha propriedade, né? Afinal de contas, a cria está indo mal e, consequentemente, depois, na mesma ordem, na ordem correta aí de eras, né, o boi gordo vai mal também, né? E para o boi gordo ir mal, ele não precisa necessariamente cair. Ele precisa somente não acompanhar os custos de produção, subir menos que os custos, né? Então, olha só que interessante, nós estamos agora nas máximas da margem da atividade cria, inclusive ultrapassou as máximas do ciclo pecuário anterior, aí em 2015, né, mais ou menos, 2016. Por quê? Daqui a pouquinho vou explicar por quê. E quando aumenta essa margem da atividade cria, o que a gente vê é que o abate de fêmeas vai lá para o chão. A gente deixa de oferecer essas fêmeas para o abate, de aproveitá-las para o abate, a gente mantém elas na propriedade para impulsionar e aumentar a capacidade produtiva de bezerros. Então, esse é um primeiro ponto. O primeiro ponto é que a gente está na fase de alta de ciclo pecuário, retenção de fêmeas, a margem da cria nas máximas, né? E se o bezerro está caro, né, significa que eu tenho poucos bezerros para ofertar. O que vem depois do bezerro? O boi gordo. Então, eu tenho uma oferta muito pequena de boi gordo também. Vocês sabem, vocês têm acompanhado, isso não é de hoje, faz mais de um ano que a gente está vivendo esse cenário. As escalas de abate estão curtas, a indústria está trabalhando com abates reduzidos, né, com escalas reduzidas e abates também. Nós estamos produzindo menos carne, né? Então, a gente vê o reflexo disso sobre o boi gordo também, que é a próxima etapa depois do bezerro. Então, esse é um ponto muito importante para a gente pensar em longo prazo. Por quê? Em primeiro lugar, falei, a gente está na fase de alta, tem pouco boi gordo para oferecer, mas em segundo lugar, nós estamos retendo fêmeas, acho que vocês conseguem ver meu cursor aqui. Se eu estou retendo fêmeas, eu já estou desmontando a construção do cenário que eu estou vivendo agora. Ou seja, logo, logo, a gente vai inverter a fase do ciclo,
porque eu estou segurando fêmeas, estou aumentando minha capacidade produtiva de bezerros, daqui a pouco eu vou ter um pouco mais de bezerros para ofertar, né? Eu acabei de escutar uma pergunta de um cliente, Lígia, mas mercado de touro acho que não volta mais, genética. Bom, evolução tecnológica da base genética, ela segue uma outra linha. A gente acha que ela não volta mais também, que ela não vai mais para trás. Mas ela pode desaquecer, o mercado pode esfriar um pouquinho, caso a gente chegue num ponto em que as margens da pecuária estejam muito ruins. Isso acontece mesmo, né? Mas é o que eu falei, o preço não necessariamente ele precisa voltar, ele precisa reduzir, cair. Ele pode simplesmente variar abaixo da inflação, porque aí em termos reais eu estou perdendo valor. Meu produto não está ganhando aquele valor que ele deveria para continuar com as margens estáveis, tá bom? No segundo gráfico, é uma outra provocação que eu trago, na verdade, que é o seguinte, se vocês olharem a linha laranja, é o abate de novilhas, proporcionalmente ao total abatido no Brasil. E a linha marrom, mais escura, é o abate de vacas. Então, agora, a gente está começando a reter vacas. Mas nos últimos anos, principalmente aqui, desde o último ciclo pecuário, 2015 e 2016, eu venho aumentando bastante, proporcionalmente, o abate de novilhas. Isso tem a ver com chegada de China no nosso mercado, isso tem a ver com a preferência do consumidor, que está aprendendo a comer uma carne um pouco melhor, dos frigoríficos que estão querendo mais estão buscando mais padronização aí para as carcaças oferecidas, mas o fato é que, fato em si, independentemente do motivo, é que a gente está abatendo mais novilhas proporcionalmente do que a gente nunca abateu na história. Vocês podem ver aqui que lá em 97 a gente abatia 4% de novilhas, hoje a gente abate 11% e já chegamos a 12%, né? Então, o interessante disso é que nós tivemos uma aceleração aí bem forte de 2015 para cá, com a chegada de China, e isso aqui vai cobrar um preço, né? Isso aqui vai cobrar um preço, e esse preço pode ser o alongamento aí relativo dessa fase de alta do ciclo pecuário que a gente está vivendo agora, tá? Então, alguma conclusão a gente já tira daqui. Em primeiro lugar, a gente está reconstruindo o rebanho através da retenção de fêmeas. Isso pode fazer com que, como nós já retivemos fêmeas em 2020 e 2021 tende a ser igual, nós já teremos 2 anos de retenção de fêmeas. 2 anos de retenção de fêmeas, considerando aí progressão geométrica, né, na população aí do nosso rebanho, na evolução desse rebanho, o que acontece? A gente provavelmente já começa a ver uma oferta maior de bezerros, né, no mercado a partir da segunda metade de 2022. Mas, se a gente, em termos de produtividade, né, de melhora dos indicadores da cria, principalmente, se a gente não conseguir contornar isso aqui com tecnologia, pode ser que a gente consiga visualizar esse cenário só em 2023. Porque eu abati muitas novilhas, estou tendo um envelhecimento do rebanho. Envelhecimento do rebanho significa menor produtividade proporcionalmente, tá certo? Então, essa é uma segunda provocação que eu trago aí. Isso está fazendo, obviamente, a gente piorar a relação de troca. Então, quando a gente olha aí a relação de troca de 2020, relação de troca de boi gordo com bezerro, ela foi a pior desde 2015. 2015 foi o ano em que se cunhou aí a expressão apagão de bezerros. Vocês devem lembrar disso aí. Em todo evento de pecuária que eu ia, o pessoal falava apagão de bezerros, né? Então, a gente está vendo aí, muito possivelmente, um arroxo ainda maior da relação de troca agora em 2021. Então, a gente está aí nos piores níveis históricos para a relação de troca. Traduzindo isso, reposição extremamente cara, mas mesmo assim o pessoal comprando. Eu tenho me assustado com os preços que eu vejo nos leilões, né? E para compensar essa perda, nós temos entregado os bois mais pesados, né? Então, quando a gente olha aí, isoladamente os bois paulistas, né, para a gente ter uma referência maior, a gente vê que os bois estão sendo entregues com mais peso para compensar, tentar aproveitar melhor a engorda dessa arroba, né? Então, estou colocando no mercado animais mais pesados, tentando, de fato, contornar aí esse problema com o aumento da produtividade desses animais, né? Dentro desse cenário, o que a gente tem é que o abate tem reduzido, não à toa, né? Não é só por crise, porque se fosse pela crise, a gente tinha diminuído o volume de abates, porque não tem ninguém para comer essa carne, ninguém quer abater esse animal, consumir esse animal, mas os preços teriam caído. Mas, na verdade, os preços não caíram. Então, isso mostra para mim que o grande direcionador do mercado, o grande driver, né, que a gente fala, tem sido a baixa oferta e não o baixo consumo. Se fosse o baixo consumo, os preços estariam caindo.
Como os preços estão subindo e o abate está caindo, eu digo que é a oferta que tem mandado, ou seja, a oferta de ciclo pecuário, né? A baixa oferta de ciclo pecuário. Em 2020, a gente viu aí, de 2019 para 2020, a gente viu o abate cair de quase 40 milhões de cabeças, entre abate formal e informal, para agora, em 2020, 36 milhões de cabeças, e nós estamos esperando mais uma queda um pouco mais sutil, né? Porque ela foi muito dramática em 2020, para 36 milhões de cabeças agora em 2021. Então, a gente vê que os frigoríficos têm tido dificuldades com isso, alguns frigoríficos, principalmente pequenos, aí suspendendo abates, né? Alguns problemas mais graves em outros casos, até frigoríficos grandes suspendendo abates em algumas unidades. Isso é reflexo de baixa oferta, né? E nós temos aqui que a cadeia toda, a cadeia como um todo, está muito arrochada, muito esticada, muito apertada, né? Espremida, vamos falar assim. Se a gente pegar a variação de preços desde o começo do ano, de janeiro de 2020 para cá, a gente observa que a carne bovina exportada, né, em dólares, ela subiu 21%. A carne bovina no varejo subiu 30% e já está incomodando assim muito o consumidor. Está muito bem cara, né? A carcaça casada no atacado subiu 44% e o boi gordo subiu 56%. Então vejam que interessante, o boi gordo subiu, esticou bastante. O atacado subiu, não conseguiu acompanhar. Isso representa perda de margem, tá? O varejo também. E os exportadores, aí os traders exportadores também. Acontece que o produtor, tá faltando uma linha aqui nesse gráfico que eu vou colocar no próximo. O produtor também está espremido, porque os custos de produção variaram acima do preço da arroba. Ou seja, tá a cadeia inteira muito esticada. Tá um mercado muito pressionado de todo lado. Esse aqui é o que aconteceu com a margem, né, sobre a venda de um boi gordo para o produtor. Então, se você pegar aí desde 2015 o que aconteceu, a gente teve um estouro de margem ao longo de 2020, mas depois os custos vieram e engoliram uma parte dessa margem, e a gente tem aqui uma margem que está em encolhimento, né? Essa média móvel da margem aqui que eu trouxe em linha pontilhada, ela mostra isso para a gente, tá certo? Então, o produtor, ele também está arrochado, ele também está apertado, porque os custos de produção, principalmente considerando a reposição e os custos nutricionais, acabaram apertando bastante ele aí também. Eu tenho o mercado doméstico aqui em algumas imagens, para eu tentar traduzir para vocês o que tem acontecido com o consumidor. Apesar de todo mundo saber, eu falei, né? Eu adoro provar o que eu falo. Então, isso aqui é o índice de volume de serviços comercializados no Brasil. O setor de serviços é o que mais sofreu. Então, pensa aí, o que é o setor de serviços, né? Então, manicure, músicos, por exemplo, são bem emblemáticos do setor de serviços, né? Então, vocês veem, eles voltaram, tiveram uma leve volta aí. Nós vamos, muito provavelmente, ver mais uma queda. Por quê? Por causa dos lockdowns, ainda não saiu esse último dado. Mas o que a gente tem é que, apesar de uma recuperação, a gente não voltou aos patamares pré-crise, né? A taxa de desemprego no Brasil está batendo recorde histórico, absoluto. Uma tragédia, né? Aumento da pobreza, isso vai acarretar vários problemas aqui. Isso diminui a massa de renda total da população, que caiu bastante, né? E quando a gente olha a diferença do preço da carne bovina com a carne de frango, a diferença entre as duas aumentou muito, ou seja, a carne de frango está lá embaixo, enquanto a carne bovina está lá em cima. Claro que o frango também subiu, mas a carne bovina subiu muito mais. Então, como o cara está desempregado, com menos renda, né, sem ter o que fazer, ele vai certamente substituir o consumo da carne bovina pela carne de frango, pelos embutidos, por cortes de dianteiro, por miúdos, miudezas também. A gente tem visto muita miudeza aumentar o consumo, né? Ovos, suíno, tudo que for alternativa aí aos altos preços da carne bovina, tá? Nós temos aqui o que está acontecendo com a carne bovina no mercado doméstico. Eu vou me focar, nesse primeiro momento, no mercado doméstico, depois eu falo do mercado internacional, que está indo muito bem, né? Mas eu preciso colocar esses dois mercados analisados de maneira separada. Então, normalmente, o frigorífico compra a arroba do boi gordo, né? Adquire ela e vende o atacado de carne com osso. Normalmente, essa conta inicial, ela é negativa. Por quê? Porque o frigorífico ele vai fazer margem, depois de vender a carcaça, vendendo também couro, sebo, miúdos, subprodutos e muitas vezes a carne desossada no varejo, né? Então, normalmente a margem da carcaça é negativa para o frigorífico,
tá? Ele compra, por exemplo, a arroba por 100 e vende a carcaça por 96. Aí ele fica com essa margem, essa operação negativa, e depois ele positiva ela através da venda do couro, sebo, miúdo, subprodutos, carne desossada. Aí ele vem parar com a margem aqui em cima. O que aconteceu a partir de 2017 é que essa margem positivou. Por quê? Porque nessa época era a fase de baixa do ciclo pecuário, né? O boi gordo caiu de preço, vocês devem lembrar que, além da fase de baixa, para acabar com tudo, veio a Operação Carne Fraca, Joesley Day, a gente teve vários problemas aqui em 2017 que fizeram o boi gordo cair de preço e a carcaça já estava compensando o gasto do frigorífico com arroba já de cara. Então, pela primeira vez na história, durante um ano todo, esse indicador ele positivou. Né? Ele positivou em 2017, essa positivação diminuiu de intensidade em 2018, mas ainda se manteve, e 2019 também não dá para reclamar, foi um ano muito interessante. Agora, a partir de 2020, que foi o ano aí da pandemia, a operação de mercado doméstico começou a voltar às suas origens. E em 2021, ela está menos 6, ou seja, ela está começando a devolver esses anos muito bons. Por quê? Porque está nos piores índices aqui da história. Ou seja, vender carcaça bovina no mercado doméstico não está fácil, está difícil. Quanto mais essa conta negativa, mais difícil é pagar essa conta, né? Sobra menos margem. Então, o mercado ele se complicou bastante no cenário doméstico. Isso aqui é 2021, para vocês terem uma ideia, janeiro, fevereiro e março, só vem piorando, né? Isso que a gente achava um ano atrás, que as coisas já estariam normalizadas agora, não estão. O mercado doméstico está bem combalido, né? E, basicamente, essa aqui é a tradução do que eu falei para vocês. Isso aqui é o preço da arroba do boi gordo subindo e o atacado, né, não está conseguindo se fortalecer, muito pelo contrário, ele está abrindo cada vez mais essa boca de jacaré que a gente vê nesse gráfico, tá? Então, o mercado doméstico brasileiro está sofrendo muito, principalmente em decorrência da pandemia. A gente já tinha uma crise econômica, assim, das piores, historicamente falando, e ela só foi agravada pela crise da Covid, né, que traz consequências econômicas gravíssimas, talvez até mais do que a pandemia, né? Isso aí a gente vai saber só no final da história, ninguém pode falar ainda como é que é, porque não acabou. E dentro disso, o que acontece é que a gente teve uma desvalorização do real frente ao dólar, né? A China teve o problema da peste suína africana, que dizimou metade do seu rebanho suíno. Continua esse problema, depois vou falar um pouquinho dessa questão aí para vocês. E nós só temos aumentado o volume de carne bovina exportado, tanto para a China quanto geral, né? Então, a gente tem encontrado no mercado internacional, tanto em termos de volume quanto de remuneração, uma boa forma de diminuir essa pressão que a gente tem visto no mercado doméstico. Então, aumento da demanda internacional e melhores pagamentos, porque o dólar se valorizou, então quem vende em dólar está aferindo aí um bom resultado, né? Ao mesmo tempo em que o Brasil fica mais competitivo com o real mais desvalorizado, né? Fica mais em conta para os clientes externos comprarem o mesmo volume de carne bovina, já que o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou em termos globais, tá bom? Ao mesmo tempo, o boi subiu tanto que hoje o Brasil perdeu um pouquinho de competitividade no cenário externo. Hoje nós somos o boi mais caro do Mercosul, então a gente precisa tomar cuidado aqui com essa questão. Isso aqui é pontual, isso não é natural. Normalmente o boi do Brasil é o mais barato do mundo. Acabou se distorcendo um pouquinho essa arroba por conta dessa situação. A China veio buscar aqui dramaticamente carne no Brasil, que era o maior fornecedor, né? Então, isso faz com que a pressão aqui tenha sido um pouco maior, mas isso aqui vai se equilibrar, já começou a se equilibrar, né? Antes a diferença era maior. O Uruguai, por exemplo, estava com uma arroba de 3,10 e o Brasil com uma arroba de 3,60, já se equalizou um pouco mais, né? As coisas vão se regulando mesmo de maneira natural. Ou seja, se o Brasil estiver muito caro, eu vou buscar no Uruguai, né? Eu vou buscar no Paraguai, e é o que aconteceu em certa medida, que acaba trazendo o Brasil de volta para próximo dos seus pares. E hoje, para vocês terem uma ideia, curiosamente aí, a Austrália, que é competidor nosso no mercado externo, e para alguns mercados, é a arroba mais cara do mundo, tá bom? E os Estados Unidos aqui estão no meio termo entre o Brasil e a Austrália.
Nós tivemos aí que a China foi o nosso principal mercado comprador, todo mundo já sabe isso, mas só para vocês terem uma noção de proporção, levou 52% da carne bovina exportada brasileira no ano passado. Isso dá mais ou menos entre 10% e 11% da nossa produção, né? Se a gente juntar a China com Hong Kong, vai dar aí praticamente 63%. É muita carne para um cliente só, né? Para vocês terem uma ideia comparativa, a Rússia, no auge, né, da sua representatividade dentre os importadores de carne bovina brasileira, levava 32%. Nós estamos mandando 52% só para a China. E essa proporção deve aumentar ainda mais agora em 2021, porque nós vamos abater menos e o nosso mercado doméstico continua machucado, né? Ou seja, proporcionalmente pode ser que a gente mande mais para fora do que a gente mandou no passado, proporcionalmente, não em volume, mas proporcionalmente, tá? E lembrando aí, pensando em 2021, né? Olha só, essa aqui é a sazonalidade das exportações brasileiras para a China. Então, normalmente, no primeiro semestre, eu tenho um mercado mais externo mais morno e no segundo semestre uma forte aceleração. Ou seja, o melhor ainda está por vir em termos de demanda externa para 2021, tá? Muito provavelmente a China vai demandar mais no segundo semestre. E quando eu excluo China e penso em outros mercados, eu vejo que essa curva ela é menos inclinada, mas ela também existe. Então, o primeiro semestre costuma ser mais xoxo, né? Mais picolé de chuchu aí, e o segundo semestre ele costuma acelerar os embarques e favorecer, juntar aí com a baixa oferta de animais terminados por conta da entre-safra de capim, né? Então, isso me diz que eu possivelmente, muito possivelmente, verei preços melhores para o segundo semestre em relação ao primeiro. É claro que fica a dúvida, como é que vai ficar o volume de animais confinados no Brasil? A gente sabe que tem muita gente acelerando, né? Principalmente quem faz consórcio aí entre confinamento e pasto, o semi-confinamento, né? Ou o boi confinado a pasto, como se diz hoje. Por quê? Porque a pastagem ela traz uma grande vantagem em termos de custo e o confinamento com grão inteiro ele está um pouco mais apertado e por conta dessa acelerada que deu milho e soja, os outros insumos vieram na mesma esteira. Daqui a pouco o Stefan vai falar um pouco sobre isso. Mas, pensando em termos de oferta, e oferta é o que tem sido o principal driver, pensando aí também em demanda, combinando com essa cereja do bolo que é a demanda externa, a gente possivelmente vai ver preços mais altos no segundo semestre. E um mercado ainda bastante firme em 2021, né? Mercado doméstico muito frágil, mas eu acredito no mercado externo bastante firme e ainda baixa oferta. Reconstrução de rebanho que a gente deve sentir apenas em 2022 ou 2023, tá? Como a gente tem tido no mercado externo o principal direcionador, a China, né, ela tem sido o nosso principal direcionador, tanto em termos de crescimento econômico, quanto em termos de peste suína africana, né, eles têm o seu principal consumo de proteína fixado aí no suíno, né, o suíno que teve essa perda dramática em termos de número de rebanho, de contingente de rebanho por conta da peste suína africana, não é novidade, né, isso aqui já é conhecido, e agora eles estão tentando recuperar o rebanho. Mas nós estamos identificando aí algumas notícias abafadas de uma segunda onda da peste suína africana acometendo o rebanho suíno. Aí fala, Lígia, mas eu fiquei sabendo de notícias de que o preço da carne suína na China está caindo bastante, né? E isso deveria ser um reflexo da recomposição rápida do rebanho suíno chinês. E aí, quando a gente tem acesso aos dados de abate, é que fica surpreendente para a gente o seguinte, isso aqui é preço, tá? Isso aqui é preço da carne suína no varejo chinesa aqui, ó, na linha mais escura, que é a marrom. E eu vejo que o preço está caindo. Mas quando eu olho o volume de abate está subindo. Como é que eu estou aumentando o volume de abate dentro de um problema de infecção do rebanho, né, e de alta mortalidade do rebanho? Isso aqui, para mim, é o seguinte, ó, chama saída pela porta dos fundos, né? Isso aqui é uma teoria, uma tese que a gente está tecendo e ainda carece de comprovação, mas cada dia mais eu estou confiante nessa tese, que é o seguinte, se a peste suína está se alastrando numa segunda onda, se a peste suína africana está se alastrando numa segunda onda, deixa eu abater e liquidar logo o meu plantel para que eu receba pouco, mas receba algo, ao invés de perder esses animais para a doença e não receber nada. Então, isso aqui, para mim, é uma aceleração do abate em busca de receber algum valor, e aí isso
traz uma pressão maior sobre os preços, né? Mas que num segundo momento pode seguir uma segunda onda de valorização, né? Até porque a gente tem recebido mais notícias de infecção do rebanho suíno de lá, tá bom? Então, isso aqui, para mim, essa tese está ganhando mais força a cada dia. Vamos esperar mais uns meses, né, para ela se confirmar. Mas, para mim, o que está acontecendo hoje é isso aqui. E aí, um balanço de mercado, muito provavelmente a gente vai diminuir o volume de abates no Brasil. A produção não vai diminuir na mesma medida, porque em 2021, pensando, tá? Porque a gente vai entregar ainda carcaças mais pesadas, né? A gente vai manter uma exportação praticamente estável, a gente vai manter uma importação acelerada, a gente tem importado mais carne, mas ainda é irrelevante do ponto de vista de volume, tá? É só para deixar a conta certinho. E o mercado interno vai cair mais um pouquinho também. Ou seja, a gente tem um mercado muito ajustado, muito justinho, mas ainda assim pressionado para cima pela baixíssima oferta que a gente tem, tá bom? Essas aqui eram as considerações finais que eu tinha para fazer, mas acabei de falar elas, né, de narrar elas, tá bom? Essa é a apresentação que eu tinha para fazer. Deixa eu até interromper aqui. Produção de que interrompe? Não sei. Enfim, alguém me interrompa aí. Se alguém conseguir. Tá tudo certo. E essas eram as provocações que eu queria fazer aí para a gente discutir depois no final. Muito legal, Li, tem muita coisa bacana para a gente falar aí no final. Mas antes disso, vamos explorar um pouquinho mais aí também o conhecimento mais voltado para grãos, né? Com o Stefan, e a gente agregando esses dois elos, a gente vai ter um bate-papo muito rico. Já tem bastante pergunta aqui, né? Estou vendo aqui no chat muita coisa interessante para a gente falar e bastante assunto. Não sei se a gente vai conseguir explorar tudo, mas a gente vai fazer o possível aqui. Vão mandando as perguntas e a gente tenta fazer um compilado para que a gente otimize o tempo de todos. Beleza, Lígia, muito obrigada. Já. Agora o Stefan, né? Cadê o Stefan? Boa noite, Jaqueline, tudo bom? Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Stefan. Vou falar brevemente aqui do CV do Stefan. Ele é engenheiro agrícola, com mais de 5 anos de experiência em análise de mercado de grãos, atuou na área de inteligência de mercado de tradings e atua como consultor de agronegócio. Seja muito bem-vindo. A tela é sua aí, Stefan. 15, 20 minutinhos e aí a gente vai para o bate-papo. Ok. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade, obrigado pela presença de todos que vão estar acompanhando aí a nossa apresentação e a nossa discussão. Vou fazer uma apresentação um pouco mais simples, mas trazendo os fundamentos essenciais, o que está acontecendo com o mercado nesse momento, e para a gente aí discutir também quais são as expectativas para esse ano e o que já pode se refletir para o ano que vem. Só compartilhar a tela aqui. Todo mundo enxergando a tela? Sim. Vamos Bom, sim. vamos seguir para frente. Primeiro falando aqui um pouco do comportamento da moeda norte-americana, né, frente ao real. Aqui, o que a gente tem, né? A gente observa primeiramente no início do ano de 2020, o efeito, né, essa parede que o dólar construiu aqui em meados de janeiro, a partir do início de março principalmente, né, com o efeito da pandemia e todos os desdobramentos que teve com relação não somente à incerteza do cenário de pandemia aqui no Brasil, mas também em termos mundiais, né? A gente tem acompanhado diariamente no noticiário e aí as oscilações do dólar diante das novidades que vão acontecendo, né? As melhoras que teve na pandemia, na situação de pandemia, sinalizações de melhoria na economia, retomada de atividades, isso trouxe o dólar para 4,80, mas com toda a instabilidade que a gente tem no cenário econômico brasileiro, né, principalmente pela nossa questão de risco fiscal, a gente tem uma dívida, né, interna muito grande, a gente tem um comprometimento do PIB muito grande com os gastos públicos,
isso tem, de alguma forma, fortalecido, né, e impactado no comportamento da moeda. Recentemente, a gente tem os acontecimentos que deram uma sinalização de que o governo vai trazer algumas novidades relacionadas ao orçamento, a definições de orçamento, sinalizações a respeito de privatizações, e isso de alguma forma tem colaborado para o dólar ter sofrido aí um leve recuo, caindo hoje, né, para baixo de R$ 5,50. E diante de todo esse cenário, né, acompanhando também os reportes de instituições financeiras, né, a gente tem vamos dizer, no médio prazo, né, até o final desse ano, a expectativa é que o dólar volte aí para casa de R$ 5,40, R$ 5,20, até R$ 5,20, se tudo acontecer de uma forma que a economia volte a andar com passos mais firmes. Trazendo aqui, né, o que a gente está vendo de preço de soja nos Estados Unidos, né, da mesma forma, desde o ano passado, a gente já tem observado as elevações das cotações, especialmente a partir do segundo semestre, aqui puxado principalmente nos meses de agosto, setembro, né, o período de definição da safra norte-americana, né, que, fazendo um parênteses, ela começou o plantio a gente deve estar na segunda semana de plantio. O último reporte do USDA que foi divulgado na segunda-feira, né, de progresso de plantio, ele trouxe 2% ainda das estimativas iniciais da área já implantada. E diante de todo o cenário que a gente tem observado, né, das indefinições sobre oferta, a recuperação parcial das atividades econômicas que a gente teve no ano passado, principalmente, a gente observa essa escalada do preço da soja no final de 2020, uma estabilização nesse primeiro trimestre, principalmente por conta da safra brasileira, né? Até meados de janeiro, o mercado estava registrando movimentos altistas, porque a gente estava com um risco de oferta aqui no Brasil, diante das condições que a safra foi implantada. E agora, né, aqui eu trouxe esses pontos em amarelo, que são os fechamentos da cotação da soja em Chicago no dia de ontem, né? Hoje a oleaginosa ultrapassou aí o patamar de $15,30 o bushel. Vamos dizer que o mercado agora, né, todas as atenções do mercado com a safra brasileira consolidada, com a safra da Argentina vindo menor, mas vindo num volume suficiente para dar uma amortizada na oferta, os Estados Unidos, que é um grande driver de oferta junto com o Brasil e a Argentina, está começando a plantar a sua safra numa condição, né, de clima mais adverso que a gente tem observado aí nas primeiras previsões de clima, né, uma semana com um frio mais intenso, com possibilidade de neve em algumas regiões. Isso traz um impacto no atraso do plantio, consequentemente traz um risco de oferta, e o mercado hoje está justamente precificando esse risco de oferta. A gente olha também, né, embutido aqui os derivados da soja, né, principalmente óleo, que é destinado para consumo humano, óleo de soja, óleo de palma, os demais óleos que são commodities, né, eles têm, diante dessa expectativa também de uma melhora de cenário econômico, esses estoques estão curtos de óleo, né, e eles têm, de certa forma, também suportado e dado impulso aí para as cotações de soja, para as cotações da oleaginosa em Chicago. Quando a gente olha aqui os três últimos pontos, né, as três últimas cotações que já são para o início de 2022, a gente já enxerga que o preço da soja está no patamar mais baixo, já indicando aí uma expectativa quanto à safra futura brasileira, né, que a gente já teve algumas primeiras projeções que saíram pelo USDA, informando um acréscimo diário, um aumento de produção
para 141, 142 milhões de toneladas. E, consequentemente, né, com todo o cenário que acompanhou a soja e o dólar, esse gráfico aqui, se a gente colocar um em cima do outro, né, a soja em Chicago, o dólar e a soja brasileira, a gente vê esse comportamento. Final do ano passado, todo o cenário que a gente teve de pandemia, recuperação econômica, um ponto que foi interessante ano passado que aconteceu no mercado interno, principalmente, as esmagadoras de soja, as empresas que fazem processamento de soja estavam com estoque elevado antes do início da pandemia, né? Durante a pandemia elas não paralisaram as atividades, mas com a evolução da pandemia, né? Com a piora do cenário aqui no Brasil e a valorização do dólar sobre o real também, né? Abriu a possibilidade dessas empresas exportarem produto. E não só o óleo de soja, mas todas as commodities que trabalham, que tem peso, que o dólar tem forte peso, né, na sua precificação, na sua exportação, tiveram esse mesmo comportamento, ou seja, o arroz, a gente viu isso no arroz, que também sofreu com exportação, o milho também teve uma exportação muito elevada, farelo, óleo de soja, e quando a gente começou a entrar num cenário de normalidade econômica, de recuperação econômica, né, no segundo semestre, as empresas que tinham esmagado a soja, estavam com óleo em estoque e exportaram, elas tiveram que voltar para o mercado para comprar a soja, para esmagar e colocar óleo disponível no mercado. E isso também foi um dos fatores, né, além de dólar e Chicago, que ajudou a trazer o preço da soja aqui no Brasil para patamares elevados no segundo semestre. E acompanhando desde o início desse ano, né, a soja basicamente tem operado acompanhando Chicago e dólar. A gente já registra, né, preços recordes da soja, vamos colocar aqui como uma média desse mês de abril, a saca negociada aqui em Paranaguá, que é o que esse gráfico representa, na casa de R$175, mas a gente já tem o registro aí da soja ultrapassando a casa de R$179 a saca em Paranaguá. E aqui o comportamento também de como estão os preços do farelo de soja, né, no Brasil e nos Estados Unidos. Como a gente teve todo o problema de oferta aqui no mercado interno de soja no Brasil, a gente teve uma valorização muito forte do farelo de soja. A gente tinha também o setor de produção de carnes, né, que tem principalmente frango, aves e a própria carne bovina, demandando para produção, para exportação, demandando farelo de soja para ração animal e, consequentemente, produzindo carne para exportação. Então, com o choque um choque de demanda que a gente teve, né, vamos dizer, um choque de oferta e um choque de demanda, porque a gente estava com demanda aquecida e, do outro lado, a gente estava com uma oferta mais restrita. Isso trouxe um movimento de alta também, impulsionando também os valores os preços do farelo de soja, e com uma acomodação que a gente já observou do preço do farelo de soja esse ano, especialmente após o início da colheita da safra de soja aqui no Brasil, os preços começaram a recuar e hoje eles estão estabilizados no patamar de R$2.100, R$2.200 aqui, considerando a praça de Rio Verde. Esse valor é o valor da tonelada. E a expectativa, né, vamos dizer, para o longo desse ano, vai depender muito do preço da soja, basicamente, e do dólar, que pode viabilizar ou não a exportação de farelo. Principalmente com os preços da soja, como a gente viu, em patamares mais elevados no mercado futuro, ou mantendo os patamares atuais, né, no futuro um pouco mais para o final do segundo semestre, a expectativa é que o preço do farelo de soja ele continue nesses patamares atuais, principalmente pelo custo de originar a soja, né, pagando na casa de 180, 160 reais, dependendo da região. Mas olhando esse cenário de preços da soja hoje, principalmente, a expectativa é que o preço do farelo de soja mantenha esses patamares atuais. Olhando para o cenário de comercialização da safra, né,
principalmente aqui, tendo Mato Grosso como principal estado de referência. A gente já tem quase 79% da safra de soja comercializada no estado. Em termos de Brasil, esse número é um pouco inferior quando a gente compara com todos os estados. E olhando para a safra 21/22, a gente já percebeu também inicialmente, desde agosto do ano passado, uma aceleração da comercialização. O produtor aproveitando aí os bons preços que a soja estava sinalizando ano passado. De exportação até março desse ano, a gente já carregou cerca de 16,2 milhões de toneladas. De janeiro a março é o segundo maior acumulado, né, colocando na série histórica desde 2012. E trazendo agora um cenário de oferta e demanda, que a gente olha, né, com a safra brasileira consolidada na casa de 136 milhões de toneladas, e a gente tendo um consumo entre basicamente esmagamento de soja, né, para a produção de óleo e farelo na casa de 49 milhões, a gente tem uma expectativa que o estoque final para esse ano, né, conforme o USDA aponta, na casa de 22 milhões de toneladas. É uma recuperação de estoque no Brasil. Ano passado a gente chegou a um estoque muito baixo, no fechamento da safra, na virada desse ano. Mesmo assim, a gente tendo essa recuperação de estoque, a gente ainda mantém níveis baixos, né? E olhando para o cenário mundial, a gente tem uma produção aí esperada na casa de 363 milhões, o consumo na casa de 370 milhões, mas esse déficit, esse gap de 7 milhões de toneladas entre a produção e o consumo, ele vai ser consumido dos estoques. A gente tem esse ano, sim, uma recuperação da produção mundial de soja, principalmente os Estados Unidos, que na safra passada registrou um volume aí abaixo de 100 milhões de toneladas. Esse ano a expectativa é que aumente na casa de 12, 14, até 15 milhões de toneladas sobre a safra passada. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem também a demanda por soja elevada, né, que reflete no consumo, tanto dos principais países, né, que produzem soja, que estão elevando a quantidade de soja esmagada, quanto o principal driver, que é a China, comprando soja, né, e trabalhando esse ano, né, a China com uma expectativa de importar na casa de 100 milhões de toneladas. Comparado com o ano passado, é um acréscimo de quase 14, 15 milhões de toneladas em volume de soja importado. Basicamente, esse acréscimo se dá pela China, né, quando a gente fala não só de carne, mas falando de todo o complexo de grãos, a gente tem que olhar a China, que ela tem ganhado cada vez mais importância, principalmente agora no contexto sobre a recuperação de rebanho, essa questão da peste suína africana, ela, de certa forma, também fica como driver no mercado de soja, mas o que a gente olha hoje, basicamente, que diante desse cenário de oferta e demanda global de soja, o nosso risco hoje, o que a gente está vendo hoje de comportamento dos preços, está sendo justamente balizado pela questão da oferta. Quando a gente tem um país que está iniciando o plantio de soja numa condição de clima não muito favorável, e esse país que responde por praticamente quase um terço da oferta global, né, que é os Estados Unidos, o mercado vai reagir precificando o risco. E enquanto a gente não tiver um plantio de soja avançando e as expectativas sobre o clima nos Estados Unidos melhorar, dá uma condição boa de implantação de safra, dá uma condição boa de desenvolvimento das lavouras e uma colheita dentro das expectativas, dentro das projeções lá na frente, em meados de setembro, outubro, durante todo esse período de implantação e desenvolvimento da safra de soja, o mercado vai oscilar, precificando esse risco sobre a safra norte-americana. Mudando agora um pouco o cenário, né, vamos entrar no milho, mas vamos falar de chuva, né, que tem sido um dos principais, mas o principal ponto de atenção desde o início do plantio do milho segundo a safra.
A gente tem aqui a chuva acumulada nos últimos 30 dias apontando, principalmente olhando os últimos 30 dias, que o mês de março ainda foi muito bom de chuva na maior parte das regiões, mas já entramos em abril, quando a gente entrou em abril, os modelos já sinalizavam que, principalmente, os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná iam ter algumas indicações de tempo mais seco, chuvas, vamos dizer, chuvas mais difíceis de acontecer, né? A gente não viu uma previsão muito favorável para esses estados, baixos volumes, chuvas muito esparsas, e é o que esse acumulado dos últimos 30 dias está trazendo para a gente, né? Principalmente nesses 3 estados, que são importantes para a produção de milho segunda safra, a gente já tem registro, sim, de lavouras entrando numa condição de perda de potencial de produtividade. O quanto vai ser essa perda de potencial, a gente ainda não consegue estimar. A gente ainda não tem uma previsibilidade de qual que vai ser o tamanho dessa safra, porque como o plantio atrasou muito e muitas lavouras estão ainda em fase de desenvolvimento, a gente precisa, quando as lavouras chegarem num ponto de maior avanço, né, em termos de fenologia, quando chegar principalmente na fase de enchimento de grãos, a gente tem que entender que essa perda que que hoje já está acontecendo, ela pode ser pior dependendo do cenário do clima. E olhando aqui a previsão para as próximas 2 semanas para todo o Brasil, a gente começa a desenhar que o cenário tem ficado cada vez mais crítico conforme a gente vai fazendo esse monitoramento de clima, né? Especialmente nos 3 estados apontados anteriormente, o cenário, sim, começa a se desenhar uma condição mais crítica. Outros estados, como Mato Grosso, Goiás e Minas, que têm recebido chuvas um pouco mais regulares do que dentro do que os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, são volumes pequenos, são volumes menores de chuvas mais esparsas que eles têm, que os 2 estados do Centro-Oeste e Minas têm recebido, eles têm favorecido o desenvolvimento, mas a gente já tem também aí algumas indicações, talvez de forma mais localizada, não de forma mais generalizada, de que algumas lavouras também já estão sentindo a falta de água. E olhando as expectativas para a produção de milho segunda safra esse ano, né, a gente tem aqui um histórico das projeções da Conab, os relatórios, desde o primeiro relatório que ela começou a fazer as primeiras estimativas, hoje apontando 82,6 milhões de toneladas de produção de milho segunda safra, milho primeira safra na casa de 24,5 milhões, e tem ainda o milho terceira safra, que é de menor representatividade, basicamente na região norte e nordeste, que dá um acréscimo de mais 1,5 milhões de toneladas. Mas olhando uma conta simples que a gente fez, uma estimativa simples, para a gente ter uma noção de qual pode ser o impacto sobre a produção de milho segunda safra, né? Esse gráfico da direita, a gente tem aqui a coluna 2020, o 20/21, que é mostrando o cenário que a Conab aponta hoje para o milho segunda safra. O 2021, com um asterisco mostrando a média da produtividade dos últimos 4 anos, com a área que a Conab aponta hoje. A terceira coluna apontando a menor produtividade desses últimos 4 anos, e a última coluna apontando qual é o cenário fazendo uma média entre os 2 cenários anteriores, né? Então, a gente enxerga que o gap de produção para o milho, segundo a safra, ele pode ser aí próximo de 10 milhões de toneladas, acima de 10 milhões de toneladas, né? Na casa de 14 milhões de toneladas. Mas isso é considerando o pior dos cenários, que se a gente não tivesse implantado pelo menos boa parte do que aconteceu em Mato Grosso, boa parte do que aconteceu em Goiás e Minas, numa condição melhor, e as chuvas que essas lavouras receberam. Agora, o risco fica realmente sobre os estados de Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
A gente tem também a região Nordeste, né, principalmente Piauí, Tocantins e Maranhão, que eles não são muito representativos na produção de milho segunda safra, mas eles têm uma grande importância regional. E olhando o cenário de clima para esses estados, ele até o momento apresenta uma condição favorável, isso de alguma forma ajuda a melhorar o cenário de oferta de milho no mercado interno, principalmente para a região Norte e Nordeste. Trazendo agora o comportamento do milho que a gente tem observado nos últimos dias, né, acho que desde o ano passado, com exceção do final do ano, com exceção dos meses de entre outubro e dezembro, quando o milho chegou a dar uma sinalização de queda diante da melhora de clima, diante do início do plantio, diante de uma questão atribuída às chuvas, principalmente na região sul. O milho deu uma sinalização de queda, mas conforme foram acontecendo os fatos relacionados a clima, a perda de produção, a produtividade sendo afetada por questões de chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o mercado enxergou que a oferta de milho primeira safra não seria suficiente para abastecer o mercado interno ou para recompor os estoques no mercado interno, e aí o mercado perdeu o freio. Hoje a gente tem um milho a um preço médio aí na casa de R$ 101,15 a saca no mês de abril, e os contratos futuros da B3, hoje esticou mais ainda, né, principalmente o contrato de maio rompeu a casa de 104, o contrato de julho rompeu a casa de R$ 101, os demais contratos todos trabalhando aí na casa de R$ 96, R$ 97. Então, o cenário, o que está acontecendo, tanto quanto ao mercado no Brasil, as expectativas sobre a safra brasileira, quanto a safra americana que está iniciando, né, não só para a soja, mas para o milho também, está se refletindo também no comportamento dos preços, não só aqui no Brasil, mas no mercado internacional, e depois de muitos anos a gente tem o preço do cereal voltando, ultrapassando aí a casa dos $6,30 o bushel. Olhando agora a comercialização do milho em Mato Grosso, né, que é o principal estado produtor e quem faz esse acompanhamento de comercialização de forma mais rigorosa, a gente tem cerca de 72% da safra comercializada já, né, comprometida para entregar, essa safra que a gente ainda vai colher, que o Mato Grosso ainda vai colher, já tem boa parte comprometida, ou seja, se acontecer qualquer problema climático, qualquer redução de safra, esse volume comprometido ele tende a aumentar, refletindo na menor disponibilidade do preço do cereal aqui no mercado interno, porque teoricamente você já comprometeu esse volume, então você tem que entregar ele, independente de quando você vai produzir. Um agricultor ele já comprometeu, já vendeu esse produto, seja para uma trading, já comprometeu via barter, já fez algum compromisso financeiro e ele precisa entregar esse milho. E para o milho segunda safra que vai ser plantado ano que vem ainda, daqui 9 meses, né, praticamente, a gente já tem também os primeiros apontamentos de comercialização iniciada. Ainda é cedo, né, muito cedo para a gente ter uma ideia de qual vai ser o tamanho dessa produção, mas olhando o cenário atual de preços, tanto para a soja quanto para o milho, a soja principalmente já tem, assim, a indicação de que ela vai ter um acréscimo diário acima de 1 milhão de toneladas, de acordo com o que o USDA aponta, mas o milho a gente ainda tem que entender qual que vai ser o comportamento do mercado para o milho primeira safra, que começa a ser plantado em meados de setembro, outubro, no estado do Rio Grande do Sul, e para o milho segunda safra ano que vem, principalmente na região centro-oeste. Exportações de milho, a gente está caminhando aí. Oi. A gente não estourar muito tempo, a gente consegue dar uma aceleradinha agora no final para conseguir ir para as perguntas? Sim. Só finalizando aqui, a gente já tem exportações brasileiras na casa de 34,6 milhões de toneladas, é o terceiro maior volume acumulado em termos de exportação de milho.
E olhando para o cenário de oferta e demanda mundial, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente também enxerga, principalmente aqui no mundo, no cenário de oferta e demanda mundial, que a gente tem o mesmo nível de estoques finais trabalhando no mesmo patamar das últimas 5 safras, e para o Brasil a gente tem também uma sinalização de trabalhar com os estoques apertados. Trazendo aqui para as considerações finais, em definição sobre a oferta, vai continuar sustentando o preço da soja, do milho, nesses patamares atuais, no curto e médio prazo. Coloco isso principalmente até durante todo esse período de desenvolvimento da safra norte-americana, para a gente ter noção de qual que vai ser o tamanho da oferta, e durante todo esse período de agora até meados de agosto, a gente vai abrir aí, a gente vai ter oportunidade aí para valorizações como essa que a gente está tendo nessa semana. Mesmo com a recuperação dos estoques, a gente olhando na série histórica, os preços vão continuar no patamar atual, porque esses estoques, eles são os mínimos dos últimos 5, 6 anos, então isso é um apontamento de sustentação dos preços, é um dos fundamentos. A China, a PSA está no radar justamente por conta da recomposição do rebanho de suínos, e consequentemente a demanda por soja, farelo de soja e milho. Atenção ao dólar e à economia pós-pandemia, que uma apreciação do dólar, né, vamos dizer, uma desvalorização do dólar sobre o real, como aconteceu essa semana, pode trazer um movimento de pressão para as cotações das commodities. E aqui só um parênteses que eu fiz, olhando o cenário para safra de algodão, safra de laranja, né, tendo em vista aí os subprodutos que são utilizados no confinamento, todo o período de seca que a gente atravessou no ano passado e início desse ano também tem afetado também vai de alguma forma afetar a safra de laranja, e a safra de algodão esse ano a gente tem uma projeção de que ela vai ser menor que nos últimos 2 anos. E aqui uma indicação é avaliar, né, a substituição dos principais ingredientes utilizados no confinamento por subprodutos da indústria alimentícia. Bom, terminei minha apresentação e agora podemos seguir. Legal, obrigada. Muito bom, muita informação, né? Muita coisa para pouco tempo. Mas a gente tenta aí se virar nos minutinhos para não ficar algo cansativo. Você me desculpa, viu, Stefano, ter que te interromper, mas para a gente fazer esse bate-papo aqui mais dinâmico para o pessoal aproveitar ao máximo. Temos algumas perguntas aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Lígia sobre o mercado de boi, né? Acho que dá para a gente compilar algumas dúvidas aqui numa pergunta só, mas assim, Lígia, você até falou, né, sobre o mercado do segundo semestre, tem perguntas aqui sobre o mercado do segundo semestre, sustentação do preço do boi gordo, né? Como que é isso frente à demanda, a gente já viu bastante coisa, mas como que você enxerga no futuro, após uma equalização da moeda, aí os mercados, né, da América do Sul, os mercados concorrentes com o Brasil, equalizando o preço, como a gente já viu, que estão chegando, né, e também uma possível aí, retenção nas matrizes suínas na China, recuperação de abate de carne suína chinesa. Como que você vê esse mercado pensando lá na frente, né? O longuíssimo prazo aí, até a gente estabilizar um pouco essas vertentes que a gente está vendo hoje como novidade no nosso mercado. Ou seja, alguma retirada de pressão vinda do mercado externo, né? Seria isso, basicamente. Olha, eu acho que isso vai demorar para acontecer, né? No curto, médio prazo, vamos falar 1 a 5 anos, isso traz mais volatilidade. Depois, no longo prazo, faz com que a gente tenha que voltar a desenvolver o mercado doméstico, porque, assim, nós estamos aumentando o desfrute do nosso rebanho, melhorando indicadores zootécnicos, e nós vamos ter que mandar essa carne para algum lugar. Entendeu? Então, se restar menos espaço para o mercado internacional, a gente vai ter que alocar mais aqui dentro. Agora, o pecuarista não consegue interferir nisso, isso é uma questão econômica, né? E o mercado vai se ajustando. Mas eu acredito aí que com o andar da carruagem, o aumento do poder de compra médio da população, que no longo prazo tende a melhorar,
Se a gente pegar o que uma população média mundial aí ganhava 30 anos atrás, vocês vão ver que a gente melhorou muito e vem melhorando, né? A gente tem diminuído o nível de pobreza em nível global e isso aumenta a demanda por proteínas de qualidade, entre elas a do boi. E aumentando a qualidade da nossa carne também, a gente tem potencial de abrir outros mercados aí que a gente ainda não está explorando, ou até potencializar, né, mercados que já são explorados. E a própria China, né, com esse consumo aquecido, já pegando gosto aí da carne bovina, eu acho que não tem previsão de queda aí no longo prazo. Isso para mim seria para os próximos 5 anos aí ou mais, porque eu vejo agora um ciclo asiático, vamos falar que não é nem China, né? É a Ásia como um todo, importantes mercados na Ásia, como Filipinas, Vietnã, e surfando essa onda de crescimento daquele continente, né? Então a gente vai fazer parte disso com certeza como um grande fornecedor desses caras, e isso veio para ficar. Agora, pensando lá na frente, quando isso normalizar, a gente vai ter que condensar isso com o nosso mercado doméstico, certamente. Ô, Lígia, parabéns aí pela apresentação, sua e do Stefan. Vou começar a fazer umas perguntinhas aqui de um período que a gente está começando agora, assim, quem está se planejando para o confinamento em 2021, né? Eu vejo 2 cenários, né? Você tem a pessoa, o confinador que trabalha, recria passo, você comentou bem isso aí, esse cara, ele se planejou bem lá atrás, e você tem quem está agora, nesse momento, querendo entrar no mercado, comprando boi magro, né? E com um custo de insumos bastante alto, relação de troca, principalmente da arroba com milho, muito ruim, né? O que você enxerga aí para o segundo semestre, as perspectivas de preço de boi, né, frente às colocações que você comentou, e se você acha que, de fato, a tendência desse ano, né, pelas margens estarem mais apertadas, né, existe uma tendência de uma diminuição significativa de gado confinado, principalmente aqui na região do Centro-Oeste. Lucas, sobre o segundo semestre, eu acredito em preços pecuários mais altos. A gente já chegou a 320 agora, nesse começo de safra, né? A safra está começando a querer dar cara de acabar, né, pela questão climática, principalmente pensando assim. E o preço ficou bem firme. Então, pensando aí que o principal driver é falta de oferta, segundo semestre, usualmente tem menos oferta, e condensando aí com a sazonalidade das exportações, que tem sido um componente importante da precificação, eu colocaria os valores aí acima. E todo mundo, mas fala um valor. E aí a gente dá esse tiro no pé de falar um valor, né? E dá a cara a tapa. É sempre um tiro no escuro, na verdade, mas a gente tenta orientar um pouco a direção. E eu te falaria aí entre 330 e 350, por enquanto, né? Isso precisaria ser ajustado mês a mês, como é que está aí no mercado, até porque está todo mundo muito estrangulado, inclusive o consumidor final. Não é novidade isso, não é assinte o que eu estou falando aqui, né? Em relação ao volume de gado confinado, a gente está trabalhando com um cenário bem misto, porque é engraçado que isso coloca até um cheque naquela tendência que a gente tinha de considerar o alto grão na nutrição. E aí você é um cara muito melhor para falar sobre isso do que eu. Mas a dependência muito alta, muito forte aí do milho, dos concentrados, ela está tirando um pouco de competitividade por causa do custo que explodiu, né? E quem tem um pouco de pasto aí acaba trazendo para dentro um pouco mais de eficiência em relação ao custo mesmo, fica mais fácil compor margem por conta do barateamento do custo. Então, assim, esses custos, eles estão arrochando quem vinha de uma dinâmica de utilização de alto grão, né? Estão desencorajando um pouco esse personagem aí, esse agente, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem um cenário, assim, meio Mad Max, né? Tipo, impossível acontecendo, todo mundo trancado em casa, todo mundo parando de trabalhar, só o agronegócio que continua e ninguém para de comer. Os investidores olham para uma Selic de 2% ao ano, olham para a Bolsa, que já está uns 120 mil pontos aí, bem arriscado, muita volatilidade, e olham para o agro que está bombando e falam, eu quero entrar nesse mercado aí também. Então tem tido muita iniciativa nova, partindo de investidores, né? Gente querendo financiar o agronegócio com FDIC, etc.
e isso traz novas operações, né? Gente que quer trabalhar aí na ponta do lápis, travar o boi, comprar com eficiência, né? Investir em parcerias para engorda, ver um pouco de margem aí e começa a comprar reposição. Então, isso para mim fala que tem duas vertentes, uma de gente que está desesperançosa, porque vem trabalhando numa base de custos bem elevada, né? Fica difícil pagar a conta. Gente que está trabalhando aí com confinamento a pasto, semi-confinamento, que tem um pouquinho mais de competitividade, e gente entrando. Então, a gente vê aí um cenário de estabilidade até agora para o volume de animais confinados, pelo equilíbrio entre os agentes tradicionais e novos agentes adentrando a atividade. Não, excelente. E realmente na ponta aqui, né, Lígia, a gente que está no campo rodando, a gente exatamente vê esse cenário, né? Aquelas pessoas assim, querendo acelerar, né? Vamos botar marcha, porque a gente enxerga que 2021 vai ser um ano tão bom quanto 2020, obviamente, para quem se planejou e veio fazendo um bom trabalho, e aí eu estou falando bom trabalho em todos os aspectos, na compra do insumo, né, na compra da reposição do ano passado, na produtividade a pasto, com grande produtividade no confinamento, e aquele cara que está caindo de paraquedas, está vendo ali um confinamento como um outro negócio, né? Mas a hora que você começa a fazer a conta com o insumo spot e o preço do boi, tudo bem que é uma aposta, né? Igual a gente está comentando aí, 330, 350, seria maravilhoso. Mas assim, como que a gente vai entrar num risco muito alto? Então, o que a gente enxerga realmente que tem esse outro lado, né? Então, mas eu também tô vendo essa questão aí de uma aceleração de quem realmente se planejou, né? Tá dando uma dança das cadeiras, assim, entre agentes, né? Exato. E esse movimento aí, né, de pessoas que não são do agro, eu estou observando um movimento bastante grande a nível de Brasil. Muita gente se movimentando e realmente o agro sendo um importante precursor aí, né? Levando essa bandeira aí importante para o nosso país. Que vem ao encontro que a Lígia falou logo no começo, né? A gente tratar o confinamento como uma indústria, né? Alta produtividade, reduzir custos ao máximo, e aí tem a oportunidade de pessoas que muitas vezes são eficientes em outros negócios e que conseguem se adaptar a um mercado que se torna eficiente, né? Que precisa se tornar eficiente. E os que não se adaptam, né? Que não se planejam, não se estruturam aí na sua gestão, acabam tendo que deixar o negócio porque a conta acaba não fechando. Ô, Lígia, fazer uma pergunta aqui baseada mais assim nas questões dos frigoríficos, que a gente vem observando bastante, né? Algumas regiões que eu tenho, né? O Fabiano até colocou aqui, né? Na região dele, muitos pequenos matadores, pequenos frigoríficos sofrendo muito, né? Nem conseguindo de fato comprar, e a gente vê algumas plantas aí, principalmente no Goiás, ali sendo fechadas mesmo, porque, né, estão num risco muito alto. O que você enxerga isso aí no longo prazo? Você acha que isso aí tende uma estabilidade? Ou você acha que muda também um pouco desse cenário de frigoríficos? O que vocês estão enxergando aí na Grifato com relação a isso? Tendência de longo prazo, gente, em termos de amadurecimento de mercado, é sempre uma concentração, né? Mais abates na mão de menos indústrias. Isso a gente vê em mercados mais maduros, como o norte-americano, por exemplo, o australiano, etc. E agora essa tendência de presença global de determinadas empresas, algumas com destaque são brasileiras, Marfrig, a JBS, etc. Como isso foi construído ou não vou colocar aqui em pauta, porque acho que não convém, esse trem já passou, né, vamos falar assim. Mas a questão é a seguinte, a gente tem uma tendência de concentração. No passado, principalmente entre 2005 e 2007, houve uma aceleração do desenvolvimento da capacidade de abate brasileira. Então, o Brasil tem uma capacidade instalada muito acima do que ele é capaz de abater, né? Até porque a gente tem feito mais com uma mesma carcaça. Então, em termos de número de cabeças, a gente já teve uma capacidade instalada de 70 mil cabeças, né? 70 milhões de cabeças ano, desculpa. 70 mil não, 70 milhões. 67 milhões, para ser mais exata. E, através de depreciação, fechamentos, recuperações judiciais, falências, etc., a gente vem enxugando essa capacidade. Fora matadouros aí informais que acabaram ou caindo na formalidade ou
tendo que buscar alternativas, porque cada vez mais a gente tem diminuído a presença do abate informal no total de abates. Dito isso, o que eu quero dizer aqui, a gente tem essa tendência da concentração do abate na mão dos grandes frigoríficos, né? E vai ficando, de fato, mais complicado. Então, esses momentos de crise, de dificuldade de aquisição, de aumento do custo da matéria-prima para eles, frente ao que eles apuram com a venda da carcaça, vai enxugando essa capacidade de abate que a gente tem, que ainda é exacerbada, e vai normalizando o mercado. Então, isso, assim, é triste falar, mas é uma tendência e pode ser que a gente veja aí um arroxo ou uma intensificação dessa concentração nos próximos anos, vamos falar, né? E agora tem uma aceleração dessa concentração por conta dessa condição de mercado que, de fato, gente, é extenuante. Ela é cruel, né? Ela é cruel e implacável. A gente não tem mercado consumidor, o cara não exporta, o preço do boi explodiu, o que ele vai fazer? Entendeu? Infelizmente, ele tem que paralisar ou encerrar as atividades, e aí fica o pecuarista cada vez mais limitado em termos de diversidade de fornecedor, né? Perfeito, e é um movimento que está acontecendo muito, né, nos últimos 30, 40 dias aí, em algumas regiões eu observei de fato isso acontecendo de forma bem assim, bem dura, né, mas é a realidade, né, é um novo mercado e temos que nos acostumando com isso aí. Ô, Stefan, pegando um pouquinho aí o lado do milho, o que são as perspectivas aí de quem não se planejou bem, né? Pensando no milho, que vamos falar assim, é o principal insumo aí de energia da dieta, né? Obviamente tem os subprodutos que entram na composição, mas o que você está enxergando aí até a entrada do safrinha, né? A gente sabe que tem um atraso aí na grande maioria das regiões, umas mais, outras menos penalizadas. O que você está enxergando aí em relação a preço, né? Tem uma tendência de um recuo, você acha que mantém uma estabilidade? Até para o pessoal aí que gosta de fazer conta nesse momento aí. Bom, Lucas, quem gosta de fazer conta vai ter que fazer muita conta mesmo, viu? A gente, olhando agora até o início do milho segunda safra, a gente não espera ainda, pelo menos o mercado não deu essa sinalização de que os preços vão acomodar. Mesmo com o prolongamento da isenção da TEC para importação de milho para países agora até de fora do Mercosul, a expectativa é que os importadores desse milho, eles tragam o cereal para consumo próprio, ou seja, vão ser as grandes empresas que trabalham basicamente com confinamento próprio, que tenha uma conta de importação do milho que seja viável, ou então principalmente para a região sul, que é onde você tem a concentração de produção de frangos e suínos, né? Onde hoje essa conta de importação de milho ela é viável e a gente já enxerga movimento dessas empresas trazendo milho para o Brasil, principalmente do Paraguai, e agora a gente vai começar a ver também milho argentino entrando no Brasil para fazer uma cobertura de estoque, né, dentro dessas empresas que consomem milho. Mas entrar milho para jogar no mercado interno aqui, eu ainda não vejo esse movimento. Principalmente teria que partir de trading, né? E ainda eu não vejo a viabilidade desse milho entrado da Argentina, do Paraguai para o centro-oeste, ou para a região sudeste. Mas principalmente na região sul, sim. Vamos colocar mais para o início da colheita do milho segunda safra, especialmente ali a partir da segunda quinzena de julho, quando a gente vai ter uma melhora na oferta, o comportamento normal do preço do milho é ele ceder. Agora, a dúvida é o quanto ele vai ceder diante desse cenário. Por conta de toda essa conjuntura que a gente está vivendo de alta dos preços do milho,
principalmente esse pessoal da região sul que trabalha com sistemas com aves e suínos, pode estar acontecendo um ajuste de alojamento nessas granjas de produção e, de alguma forma, a gente está com uma oferta represada de milho. O ponto é quanto dessa oferta está represada e quando essa oferta vai vir para o mercado. Será que despeja no segundo semestre? Só que se despejar vai ser basicamente vai ser muito localizada, né? Porque a gente tem principalmente a região sudeste e sul, que são grandes, que são os maiores produtores de milho primeira safra. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê o pessoal da região sudeste, aqui São Paulo, sul de Minas, até, dependendo, mais próximo aqui vamos dizer, já quase na fronteira, e partindo até quase para a fronteira do Paraná, tem gente indo buscar milho na Bahia. Então, o cenário hoje, pelo menos até o início da colheita, é que o milho continue, sim, nesse movimento de alta. Dependendo desse movimento de alta, pode acontecer, sim, um arrefecimento, uma acomodação, por conta da questão de paridade de importação, né, que é esse milho vir de fora. Às vezes essa conta começa a fechar aqui para a região sudeste também, e aí a gente começa a ver outros movimentos de fornecimento de milho importado para a região sudeste. Mas quando o milho começar a colher, principalmente a partir da segunda quinzena de julho, entrando em agosto ali, a gente acredita que o milho possa ceder, em virtude dessa melhora da disponibilidade no mercado interno. E a gente também tem agora o fator do dólar, né? O dólar, ele deu uma esfriada nesses últimos dias, e ele pode também trazer aí um movimento de equiparar o milho à paridade de exportação, né? Que aí o milho brasileiro fica viável entra no patamar de competição com o milho para exportação. Por enquanto, hoje, ele não compete. Maravilha. Para a gente fechar aqui, então, eu gostaria de fazer uma pergunta do Rildo, né? Ele está falando aqui, né? Com o preço do milho no patamar atual, custo dos animais muito caro, faz sentido o confinamento até 500 bois? A gente só tem 2 fatores aqui que ele colocou, né? Mas o que você tem visto aí, Lígia, no mercado? Ele tem um baita de um desafio, né? Acho que o melhor cara para responder isso aí é o Lucas. O Lucas acho que tem um benchmarking bem rico para responder. Mas com certeza vai ficando mais difícil de diluir, né? Vai ficando mais difícil de diluir custo fixo, que é talvez o que faça uma pequena diferença. Eu diria que faz sentido o confinamento se você já fez algum planejamento lá atrás. Agora acho que a conta está bem apertadinha aí. Mas você tem que fazer uma outra conta também, já que eu acho que não é só o confinamento como atividade exclusiva. Se o objetivo do confinamento for uma atividade exclusiva, fica um pouco mais apertado mesmo. Mas se o objetivo dele foi aliviar a pastagem para próximo período de safra, compense muito, né? Porque a gente sabe que tem um custo altíssimo aí quando a gente sobrecarrega a pastagem e tem que reformá-la depois. É um dos maiores custos que a gente não costuma colocar na ponta do lápis. Não costuma fazer essa conta direito. Então, vai depender de algumas variáveis, inclusive essa que eu falei, qual que é a finalidade desse confinamento, né? Só assim fica difícil. Mas na atividade exclusiva a conta está bem apertadinha mesmo, a gente sabe disso. Para não falar apertada negativa, né, Lígia? Porque dependendo da região aí, né, Lucão? No spot hoje, essa semana eu fiz 2 regiões, e assim, quando você vai para o spot, realmente o negócio fica complexo, né? A não ser que você fazer mágica nas contas ali, não dá, né? A não ser que você entra para o mercado de risco, como a gente está falando, vamos apostar no 350, aí a história muda, né? Mas é exatamente o que você falou. Ô, pessoal, vou passar para já que encerrar aqui. Eu vi que tem muitas perguntas, algumas perguntas mais focadas do lado técnico, né? As meninas aí vão levantar todas essas perguntas que não foram respondidas, eu vou estar entrando em contato com todo mundo amanhã e respondendo cada uma aí, né? E se tiver alguma coisa que eu preciso pedir ajuda aos universitários da Lígia e o Steph sobre mercado, aí eu troco ideia com eles também, mas eu fico à disposição para poder responder amanhã, que tem muita pergunta aqui. A gente não vai poder ficar até meia-noite aqui, mas
a gente responde isso aí amanhã para vocês. Beleza. Quer fazer algum comentário, Stefan, sobre o que a Lígia colocou aqui? Já podemos seguir? Não, já podemos seguir, já. Tá ótimo. É isso aí, né, gente? A gente está com um cenário de fato desafiador. Eu acho que quem não planejou até aqui, né, tem desafio bem grande pela frente. Foi até o intuito do nosso programa da trilha, né, trazer maior conteúdo aí para o pessoal conseguir se planejar com antecedência. Esperamos que estejamos ajudando aí ao longo desse caminho. E gostaria de agradecer, né, Lígia e Stefan, por essa noite. Foi muito bom tê-los aqui. Aprendemos muito, certamente trouxe bastante conteúdo, atualização de mercado para todo mundo que esteve presente. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês aí pelo convite e pela parceria. Aproveito para deixar um abração. A gente trabalha em outras frentes junto, né? Então é uma grande honra e um grande prazer. Obrigada pela confiança. Obrigado pela oportunidade, pela Prodap, pela Casale, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Um abração. Boa noite, bom descanso.